Bom, então vamos retomar aqui. Essa é a parte 3 na verdade, é a parte 3 da aula 3 de 21 de maio, tá certo? Então, a gente estava aqui, nós mostramos, a gente viu o espaço geográfico aqui bem localizado do Egito, que fica na África. Inclusive, eu vou dizer agora que a Etiópia está bem aqui, muito próxima. Inclusive, o Egito está aqui, a Etiópia, ela está aqui, ó, mostrando nesse mapa que mostra a Terra redonda. O Egito está aqui e a Etiópia está aqui, ó. A Etiópia está aqui está a Somália, que a gente falou até do chifre africano, nessa ponta aqui do chifre africano. Bom, então a gente falou da localização, mostramos no planisfério e na Terra redonda, provada cientificamente. E começamos a falar características do Egito, características da estrutura da escrita, nós falamos de o que a gente usa de fonte para estudar, como a literatura, o livro dos mortos. No finalzinho eu vou mostrar, eu tenho uma edição do livro dos mortos em português, vou mostrar para vocês. Nós falamos de características econômicas, quais são as atividades econômicas, o que é uma atividade econômica, né? O que sustenta essa sociedade egípcia, e a gente estava ali na religião, certo? Na religião e sociedade. Aí eu parei nessa imagem aqui, nessas imagens, porque elas trazem essas características. Por exemplo, a imagem inferior esquerda mostra o trabalho com agricultura, cultivo aqui, né? Cultivo de vários cultivos, trabalho, aí mostrando as pessoas no campo. Então, aqui tem cultivo de plantas e tem também a domesticação de animais, né? Aqui tem, inclusive nessa imagem aqui, essa imagem ela é muito rica, porque a gente pode enxergar nela a questão, como eu já falei, da domesticação das plantas, domesticação dos animais e as técnicas utilizadas, né? Obviamente, assim, a gente não precisa buscar quais são as técnicas aqui nessa imagem, mas a gente sabe que eles desenvolveram técnicas de cultivo, de arado, né, para o desenvolvimento de agricultura ali naquela região, nas terras férteis, né? Inclusive, eu vou chamar a atenção da importância dos rios, porque as sociedades elas vão aproveitar, os rios já tinham potencial, elas vão ainda aumentar o potencial desses rios com com o desenvolvimento dos canais de irrigação. Então, assim, as civilizações elas começaram a construir canais para a água ir mais longe do que ela já ia naturalmente. Então, são civilizações que vão desenvolver muito essas condições hidráulicas. Quando eu falo condições hidráulicas, todo mundo entende quais condições eu estou falando, né? Até porque a palavra está dentro do contexto. Então, condições hidráulicas. Será que eu posso, então, chamar a civilização antiga de civilização hidráulica? Interrogação, pausa e continua. Então, assim, ó, vamos aqui a falar um pouco de sociedade, certo? Primeiro, quando eu falo de sociedade social, estou falando de gente, de pessoas, né? Aí, dentro dessa questão social, entra tudo, entra a cor das pessoas, entra a questão, por exemplo, o lugar social das pessoas, a condição social e econômica das pessoas. Então, eu falo de pessoas, eu preciso pensar nessas questões todas. Então, por exemplo, olha só como nós, seres humanos, homens, mulheres, crianças, adultos, as civilizações, olha só, a palavra civilização parece uma coisa muito bonita, mas olha só o que ela fez com os grupos. Ela pegou e dividiu os grupos, porque os grupos, na realidade, têm condições socioeconômicas diferentes. E aí a gente, por exemplo, as ciências, a história e outras ciências sociais, usa a pirâmide enquanto forma geométrica para explicar as sociedades humanas. Parece estranho, mas é muito comum, porque, por exemplo, que a pirâmide ela tem uma base muito mais larga e o topo menor, né? Vocês já fizeram vários cálculos aí com pirâmides, ou em matemática, em física. Aqui a gente não vai fazer o cálculo, mas a gente entende que a base da pirâmide ela é muito maior. Por quê? Aí, para pensar uma sociedade, qual é o grupo
de maior quantidade na base da pirâmide são as pessoas menos privilegiadas socioeconomicamente, ou seja, elas na sociedade elas têm menos privilégio e direitos e têm menos condições socioeconômicas também, ou seja, elas ganham menos dinheiro, elas têm menos poder aquisitivo, poder de compra, poder de aquisição, de propriedade, de compra de coisas. Então, assim, a maior parte da população é pobre nas sociedades antigas. E será que hoje é assim? Né? Uma perguntinha primária e boba para a gente, para incomodar nossa sexta-feira de manhã, 10 horas, que a gente deve estar até com, não sei se vocês já tomaram café, mas eu tomei muito cedo e já estou com o apetite abrindo. E falando de agricultura, de produção, fiquei pensando em comida também. E principalmente em pessoas que não podem comprar comida algumas quando querem, que estão na base da pirâmide. Aí, se a gente pensar no topo da pirâmide, a gente vai pensar as pessoas que têm maior poder aquisitivo, maior condição social, maior condição política, direitos. Elas têm mais tudo, só que elas são poucas pessoas, porque o topo da pirâmide não é menor do que a base. Então, entre o topo e a base, existem os outros grupos, que eu repare que eu estou dividindo, né, eu estou chamando como as ciências sociais, a história e as ciências humanas sociais chamam de grupos sociais. Então, falou de social, de sociedade, a gente está falando de gente, né, de gente que vive, que coa essa pessoa, que coa essa gente, quanto ganha essa gente, quanto direito tem essa gente. E aí, na sociedade egípcia, a gente, cada civilização que a gente olha, a gente pode pensar essa questão. Então, assim, quem é que está no topo? O faraó e sua família. Muito pouca gente, né? Então, assim, quanto mais poder, menos gente. Menos gente numa sociedade tem mais poder, óbvio. E aí, a pirâmide, ela representa um gráfico e uma representação geométrica que cabe perfeitamente para essa situação social nas civilizações, nas sociedades, enfim. E aí nós temos Faraó, logo abaixo os nobres e sacerdotes, que o Faraó era o máximo da sociedade egípcia, era o líder, ele era considerado também o deus. E aí daqui a pouco a gente vai para a figura de cima para entender isso. Depois nós temos os soldados, que tinham importância. Aí os soldados, repare, eles estão abaixo dos nobres sacerdotes, mas acima de todos os outros. E os escribas, quem eram esses escribas, gente? Eles eram pessoas que detinham o poder da escrita, que eram uma espécie de escrivões, eles escreviam as histórias, narravam, quando eu digo narravam, mas eles escreviam, eles eram artistas, porque a escrita não era pictográfica, não tinha desenhos, então, assim, era uma arte a escrita no Egito. E a questão é a seguinte: soldados, nobres, sacerdotes e faraó, não necessariamente, na verdade, a maioria, eles não tinham o poder da escrita. Então, escrever, né? Os escribas, eles eram funcionários do Estado para escrever. Eu estou simplificando, né? Aqui a fala. Depois nós tínhamos os comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Isso aqui eu preciso decorar. Vai ter alguma atividade para eu responder sobre isso? Não, não. Eu só preciso entender que quando eu, por exemplo, eu preciso entender quem é que está na base da pirâmide, aí nós vamos ver os escravos. Logo acima, os camponeses. Aí a gente vai vendo que os artesãos estão acima dos camponeses. Ah, os comerciantes. Então, repare que escravo é quem trabalha para todos os outros. Camponeses que trabalham a terra e geram todos os alimentos estão abaixo dos artesãos, que estão abaixo dos comerciantes. Então, vocês vão entender que em toda sociedade que a gente olhar, vai ter essa divisão social. Quem é que está no topo da pirâmide? Ah, eu vou lembrar, né? Ah, os faraós, depois tem os nobres, tal. Ah, eu não lembro se soldado, escriba, em que local está, mas eles estão mais para o topo do que para a base. Então, isso é importante entender. Olha só, o pessoal que trabalha com economia está mais abaixo. E o pessoal que vai trabalhando com política, né, que domina e tem poder, está mais acima da pirâmide. Essas análises são mais importantes do que você ter decorado quem está acima de quem.
Agora eu pergunto para vocês, uma reflexão para nossa sexta-feira de manhã. Já que a agricultura e a criação de animal é a base de sustento da sociedade, por que que os camponeses eles estão na base da pirâmide? Falta Eu de poder. exatamente falta poder político e direito, né? Foi Malik que falou, é porque eu não estou enxergando a Isso tela. mesmo. Ah, eu já estou conhecendo a voz. Então, o que que acontece? Malik traz uma característica importante. Então, a gente pode, vocês devem ter pensado outras questões interessantes, outros pontos, que se nós juntarmos todos, a gente vai ter uma resposta consolidada. A gente vai ter uma justificativa. Mas será que justifica? Quem realmente trabalha, quem realmente constrói, sustenta. Por exemplo, você senta de manhã para comer alguma coisa, para sustentar sua manhã. Existe o trabalho de um agricultor ali, seja no pão, no café, em alguma outra coisa que você está comendo, existe o trabalho do agricultor. Bom, mas eu não vou me alongar muito. Espero que vocês tenham captado a questão da sociedade. A sociedade ela é entendida de maneira dividida. Se você olhar para todas as sociedades, você vai perceber que que existem grupos sociais, que eles são diferentes, eles são diversos, cada um tem sua característica. Os grupos sociais, tem grupos que têm mais poder político e econômico, outros têm menos poder. Tem grupos que têm direitos, outros não têm direitos. Isso eu estou falando da sociedade antiga, mas a gente pode fazer uma leitura da nossa sociedade hoje. Hoje existe diferença, muita diferença, mas nós não somos uma sociedade dividida também, estratificada. Estratificada, eu estou pensando em estratos, separações. Não é extrato com S, com X é distrair, né? Tipo extrato de tomate. Estou falando de estratos sociais com S, ou seja, camadas. Não tem umas tortas em camadas, não tem uns biscoitos em camadas, estou falando de comida demais, né, gente? Olha só. Então, assim, ó. Então, pensar na sociedade de civilizações antigas é pensar que são sociedades divididas, sociedades estratificadas. Existe diferença social, certo? Então, vamos aqui pular para essa imagem da direita superior, que aqui vocês veem que tem um negócio, um culto, né? Existe todo um processo de uma adoração. Eu acho que vocês já trabalharam ou estão trabalhando com Carla a questão das figuras, como marca a questão do líder, e aí a gente está falando do Egito Antigo, do faraó, né? Então aqui existe uma representação artística, mas eu quero falar do faraó enquanto também representação de um deus. Então, assim, ó, o faraó, ele era um líder político. O cargo dele era ocupado por hereditariedade e ele era considerado um deus. Então, assim, se você contrariasse, se você criticasse o faraó, você estava pecando contra o deus naquele momento no Egito. Olha só o poder que o faraó tinha. Ele era líder político e líder religioso. Essa característica desse Estado, o que é Estado, né? Na verdade, Estado, inclusive nós vamos fazer uma atividade sobre isso, para entender. Existem diferentes formas de Estado. Mas, assim, pensar em Estado é pensar um organismo que ajuda a organizar e ele lidera uma comunidade, uma sociedade. Liderança não quer dizer que você tenha que mandar nos outros, mas você tem autoridade para organizar e, e direcionar o restante da comunidade ou da sociedade. Mas só que cada estado tem uma forma diferente. A gente vive um estado hoje completamente diferente do Estado egípcio. E o Estado egípcio, o nosso Estado, ele é democrático, porque as pessoas ajudam a escolher seu representante, e seu representante sai entre nós. No Egito, não. No Egito, o Estado era teocrático, por quê? Porque era um Estado onde o líder era considerado um deus, por isso teocrático. O nosso é democrático. A palavra demo vem de povo, né? Na verdade, nós vamos ver isso mais para frente. Então, assim, ó, teocrático, um Estado onde a liderança era também um deus vivo, certo? E aqui na esquerda superior, nós temos aqui uma imagem que, obviamente, vocês olham logo e pensam numa múmia, porque a gente vê aqui uma imagem de um sarcófago, tem uma inscrição atrás, né, que provavelmente deve estar falando, contando a história de quem está aqui dentro desse sarcófago. E aqui nós temos o Deus. Esse Deus aqui,
Tem gente aí que deve estar ligado, ser ligado em mitologia egípcia, pode até saber. Eu não vou falar, não. Esse deus aqui é muito interessante porque ele tem um corpo de humano e uma cabeça de animal. Então ele tem duas formas, ele tem forma humana e forma animal. Então os deuses no Egito, eles tinham só forma humana, por exemplo, como o faraó, era só humano. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e me interromper, igual o Malik fez, viu? Licença, professora, é que eu não tô enxergando bem, mas eu Anubis, eu não enxergo muito bem no celular. É exatamente, é Anubis. É Anubis. Anubis, Valeu. ele. Nada, que isso, pode ficar à vontade aí de interromper. Então, Anubis, ele é um deus com forma humana ou animal. Ou seja, ele é um deus zoomórfico, ou seja, antropo de homem, zo de animal, mórfico, forma. Então, antropozoomórfico é um deus com forma humana e animal. O faraó é um deus antropomórfico, forma humana. O, o, o gato, por exemplo, que era considerado um deus também no Egito, o gato e aquele besouro, que eu esqueci o nome agora, escaravelho, o gato e o escaravelho são zoomórficos, forma animal, né? Então, bom, e aí, para além dos deuses, tem a questão da mumificação. A mumificação, porque eles acreditavam, acho que foi Lucas que falou, né? Lucas citou a questão da imortalidade. Então, a mumificação conservava o corpo, porque os egípcios acreditavam que que a pessoa morria, a alma faria uma viagem, ia ser julgada, aí ela seria condenada ou não, e ela voltaria ao mesmo corpo. Será que isso a gente não já. Será que isso está parecendo com alguma outra religião que a gente já ouviu falar, que a gente conhece, essa coisa de a pessoa morrer e passar por um julgamento e depois ir para um lugar ou para outro? Não precisa responder, só é para reflexão. Só que isso nós estamos falando cerca de. Eu falei no slide anterior 5.000 anos atrás, mas na verdade a civilização egípcia ela tem 5.000 anos antes de Cristo. Se você contar nosso calendário cristão, que já tem 2021, então nós temos essas construções, né, religiosas, politeístas no Egito, de aproximadamente 7.000 anos. Então, 7.000 anos antes do presente ou 5.000 anos antes de Cristo. Por que que eu citei? Na verdade, a gente está citando nosso calendário, mas dá para perceber alguns elementos próximos da construção do cristianismo, né? Essa coisa da morte, a imortalidade da alma. Só que os egípcios acreditavam que a alma voltar, se fosse libertada, a alma voltava para o mesmo corpo. Então vamos ter que cuidar desse corpo, mumificar para ele ficar um corpo conservado para receber de volta a alma. E aí tem vários detalhes desse processo de mumificação, mas eu quero chamar a atenção de um. Fazer esse tipo de serviço de característica religiosa, fazer com que os egípcios tivessem conhecimento do corpo humano, o que foi um grande ganho para o conhecimento científico na área do que a gente chamou de biologia, medicina e outras áreas voltadas para a questão de saúde, porque ia conhecendo o corpo humano e como é que ele funcionava, certo? Eu acho que eu já passei do tempo, vou encerrar essa parte aqui da gravação.